Aqui vai falar do 18 ao 20, vai contar a história do rei Ezequias. Ele foi um rei bom. Removeu os altos, quebrou as colunas, né? Isso aqui tudo é coisa de idolatria. Os postes ídolos, quebrou o povo era tão terrível que a serpente de bronze que Deus tinha feito lá em Moisés, lá em Números, quando o povo se rebelava, que quando a serpente picava eles por causa do pecado deles, eles olhavam lá e aí era salvo, o povo estava queimando incenso a ela. Chamava lá de Neusatã, parece o nome dela. Aí ele foi lá e mandou quebrar, porque já estava idolatrando, né? Agora, uma vez eu não sei quem foi que perguntou sobre o corpo de Moisés. É só se eles acham Moisés. Aí esse é o primeiro santo do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Esse canal aqui, bem no finalzinho, fala que Ezequias, esse aqui é lá em Israel, é o canal que Ezequias fez nessa época. Ezequias foi o rei em... que é mais nada. Ezequias foi rei em 715 a 686 a.C. E esse aí é o canal onde ele abastecia. Teve uma batalha lá que o povo desviou o rio e entrou por aqui. Aí invadiu lá e mas Ezequias fez isso que era bom. O rei sírio começou a afrontar ele. Esse Deus aí não vai salvar você não. Aí sentiu a cidade, sentiu Jerusalém lá. Esse Deus aí não vai salvar você não. Quem foi que impediu de salvar as outras nações? Aqueles deuses lá é mais fraquinho. Vale lembrar que quando havia essas guerras assim, o rei que ganhasse era o rei mais forte. Isso aí, essas guerras aí eram feitas em nome de Deus. E o Deus que ganhasse era o Deus mais forte. Por isso que ele estava afrontando. Esse Deus aí de vocês aí não vai dar conta não. Os outros não deram, esse de vocês aí não vai. E fica afrontando. Aí ele pega e vai falar com Isaías. Aí Isaías manda ele guerrear. Ora a Deus, né? E Deus manda ele para a batalha, que ia dar ele nas mãos dele. E aí aconteceu como foi feito. Mais na frente, Ezequias, depois que ele ganha essa batalha aí, Deus manda Isaías lá falar com Ezequias. Ele vai morrer. E aí Isaías vai lá e chega e fala isso. Deus mandou te dizer que tu vai morrer. Aí Isaías se vira e chora. E começa a orar a Deus. E Isaías está indo embora. Aí ele fala assim: Senhor, lembra do que eu fiz. Aí ele cita isso aí. Eu tirei, eu purifiquei o templo, não sei o que. Deus pega e manda Isaías voltar. Isaías avisa lá para ele que eu vou curar ele. Aí Ezequias pega e fica com medo. Fala assim: mas qual é o sinal que eu tenho? Falou assim: escolhe aí, a sombra adiantar ou retroceder 10 graus. Aí Ezequias pega e fala assim: adiantar é fácil, quero ver voltar. E aí é onde entra. Não tem giz aqui para me explicar para vocês aquela história desse retrocesso aqui do sol e de Josué. Né? Josué falou, segundo relatos que tem aí na internet, fala que um cara lá na NASA juntou o povo. Olha aí. Vou estudar a geografia agora. Só que. Por aqui, assistente. Vou explicar essa história aí. A Bíblia dizem que um cara lá era crente, lá na NASA. E eles fizeram os computadores deles voltar ao tempo. E a Bíblia fala que Josué, Deus parou o sol durante um dia, certo? Vamos supor que aqui é a Terra, certo? A Terra tem 360 graus tem 360 graus. Um dia tem 24 horas.
né? E a terra é dividida assim, ó. Eles pegaram os 360 graus que tem assim e dividiram pelas 24, que vai dar 15. Cada espaço desse aqui, de 15 graus, é 1 hora. Então, por exemplo, as meninas estavam lá no Peru. Peru fica, parece que, quantas horas é, GP? 2 horas. Então, estava 30 graus de distância. Então, estava aqui, ó. O Brasil está aqui, o fuso do Brasil, e o Peru está aqui. Então, 15 e 30. Então, é 2 horas atrasado, porque está a oeste. Né? Se eu for para frente, aí aqui é 1 hora a mais, né? Aí, aqui vai ser 1, 2, 3, 4 horas a mais do que Israel, certo? Ou do que lá no Peru. Então, o que acontece? A Bíblia fala que foi um dia parado, né? E o povo guerreando, lá Josué guerreando lá. Aí eles disseram que faltou, chegaram à conclusão de que estava faltando 23 horas e 40 minutos. Né? 23 horas e 40 minutos. Aí, não, mas é um dia que está faltando. Cadê os outros 10? Aí o cara falou assim, ó, lá na Bíblia fala que parou um dia. Mas fala que retrocedeu também 10 graus. 10 graus, se tu dividir os 15 aqui por 10, vai dar 20 minutos. Que completa as 24 horas. Estou entendendo? Então eles chegaram a essa conclusão. E isso aí eu tentei olhar, confirmar, ver a fonte disso aí. Eu não encontrei. Mas assim, o relato está na internet. Ele fala que os computadores lá eles estavam pesquisando sobre os dias, né? E aí voltaram e tinha esse vácuo. Aí eu tinha um cara lá que dizem que era cristão e ele falou, lá na Bíblia está falando que foi isso. Aí eles usou esse vácuo de um dia que os computadores da NASA descobriram para explicar o dia que estava faltando. Então diz que isso foi comprovado cientificamente. Eu não achei nenhum artigo falando lá da NASA dizendo isso aí. Mas a história tem muita na internet. E aí quando Deus vai lá e manda Isaías lá, o sol retrocede, aí ele manda botar figo, parece, na ferida lá. Pasta de figos e puseram sobre a úlcera, e ele se recuperou a saúde, né? O rei babilônico ficou sabendo disso e mandou lá o povo ir. Ah, vai lá. Aí quando chega lá, Ezequias fica feliz e começa a mostrar o templo, os prédios. Aí o profeta chega lá e fala assim, ó, por causa disso vem aí, mas vai ver o dia onde eles vão tomar isso aí tudo, né? Já prevendo o cativeiro babilônico. E aí a Bíblia fala que Deus ainda acrescenta 15 anos na vida de Ezequias e tal, e ele foi um rei bom. O reinado de Manassés, esse cara aqui, a gente tem que falar dele porque ele foi muito artista, né? Olha as coisinhas que ele fez. Construiu. O que Ezequias fez? Ezequias parece que é o pai dele, deixa eu olhar aqui. Acho que Ezequias era o pai dele. Tudo que Ezequias fez, ele foi lá e fez de novo, né? Isaías tirou isso aqui do Ezequias. Eu lembro que foi assim, o que o pai fez quando ele orou para pedir a cura. Ele falou assim, ó, você vai ser curado, mas o rei que vai vir depois de você, que vai ser seu filho, vai ser 10 vezes pior que você. Eu acho que é, mas não é. Mas só se for lá em Crônicas, porque aqui eu li 3 vezes no Chiquinho, ó. Não, Mas só se for. Mas assim, ó, a Bíblia. foi tudo É interessante. que ele restaurou, o outro foi. Porque lá em Crônicas fala assim, ó, a Bíblia, em Reis fala que ele foi um rei bom. Mas lá em Crônicas, pega e fala, eu fui tentar pesquisar por que ele ficou doente, né? Mas lá em Crônicas, eles contam alguns detalhes que Reis não conta. E fala que ele entrou dentro do templo para queimar incenso. Ele não podia, ele só sacerdote. Ele era filho de quem? O Manassés, Ezequias.
E ele foi lá e queimou. Algumas coisas que os reis fizeram que não está escrito aqui lá em Crônicas está. Aí o que acontece? Pode ser que esteja lá, mas aqui em Reis não está não, porque eu li 3 vezes esse livro aqui. Constituiu os altos, as colunas, os portícoes, os exércitos dos céus. Altares nos atos. O cara botou o altar dentro do ato da casa do Senhor, lembra? Era o pátio, o ato e o santo do santo. O santo lugar e o santo do santo. Ele botou lá no ato. Ele queimou o filho. Isso aqui era um sacrifício que eles faziam a Moleque, né? Milcom, Malcom. Adivinhava pelas nuvens. Era agoreiro, superstição, essas coisas. Tratava com os médios e feiticeiros. Foi pior que as nações antigas em Canaã. Aí esse aqui, 21:9 é o lugar. Rapaz, esse foi pior. E lembra que Deus tinha expulsado esse povo por causa do pecado deles. Ele fala assim, ó, eu vou tirar aquele povo lá, não é porque vocês, Israel, são bonzinhos não. Mas é porque o pecado deles está chegando até mim. Eu vou lá tirar ele, eu vou fazer juízo. Não com essas palavras, né? Mas aí aqui fala que ele pegou e voltou. Rapaz, o cara profanou o templo, moço. Aí nasce o reinado de Josias. Esse aqui, Ezequias e Josias foram os melhores reis. E aí o que acontece aqui no templo? Né? O que o Josias faz? Esse Josias aqui foi um que lá na frente, no tempo que Jeroboão era vivo, lá, rei de Israel, usou o profeta, aquele profeta, que era para dizer que a casa dele ia morrer, ia trazer o juízo. E o outro lá ficou sabendo e mentiu, lembra? Mentiu, falou, ó, vem aqui comer aqui em casa, Deus me disse que era para me comer, ele foi lá e comeu. Na hora que ele estava comendo, o profeta que mentiu para ele, Deus usou e falou assim, ó, porque tu me desobedeceu, não vai ser enterrado mais com os teus pais. Aí o leão vai e mata ele. Aí ele fala, ó, quando ele está profetizando para Jeroboão, ele pega e fala assim, ó, vai nascer um, que o nome dele é Josias, ele vai pegar, vai destruir isso aí tudo, e vai pegar os ossos e queimar tudo. O sacerdote para aquele povo lá que estava tudo lá. Aí que ele refez a aliança do Senhor. Né? O que foi? Nessa época, o povo estava tão perdido. Isso aqui é Judá, é o reino do sul, a linhagem de Davi. Nessa época, o povo estava tão perdido que o livro, a Bíblia, estava sumindo. Ninguém sabia da Bíblia. Aí o Ilquias, que era o sacerdote, porque Josias mandou ele reformar o templo lá, pega e acha o livro. Ele lê o livro. E ele fala, rapaz, nós estamos tudo errado, moço, nós estamos fazendo tudo ao contrário. Aí ele pega e ora, ele pede perdão a Deus. Aí ele consulta uma profetisa lá, que o nome dela era Uria. E aí ele pega e ela fala assim, ó, eu vou trazer o juízo, mas porque tu se arrependeu, você não vai ver, e você vai ser recolhido em paz com seus pais, você vai morrer em paz, você não vai ver ainda não. Aí o que ele fez? Ele refez a aliança, ele juntou o povo ao arrependimento, por isso que ele foi um rei bom. Tirou os utensílios feitos a Baal, ao poste do exército do céu, do templo. Destituiu os sacerdotes. Esse sincretismo é quando a pessoa, por exemplo, ele pega o que eles fizeram? Pegaram Baal, que era o deus lá da redondeza, e colocaram dentro do templo. Isso é sincretismo. Né? Botaram os postes juntando as religiões tudo. Aí ele tirou os sacerdotes, tirou a casa de prostituição cultural que estava dentro do templo. Essa casa de prostituição cultural, nesse caso aqui, a Bíblia deixa explícito que eram as tendas que elas faziam, eram as mulheres que faziam umas tendas lá para Baal. No texto fala. Mas também tinha aquela prostituição cultural, que eu não sei se é nesse caso aqui, que tinha as prostitutas do templo, né, que faziam orgias lá com os deuses, buscando festividade. Profanar os altos de Tofete e Imon, em Betel. É isso aqui que é a profecia que o profeta cumprindo lá no profeta que profetizou com Jeroboão. Derrubou os altares, tirou os cavalos dedicados ao sol do templo. Olha o que os caras faziam. Tirou os altares dos atos que Manassés colocou. Os altos que Salomão fez.
a Quemos, Astarote e a Milcom. Salomão, o mais sábio do mundo, lá não fala, né, desses aqui, mas aqui fala que ele tinha feito esses altares, né, para esses deuses. Então Josias, ele pega e refaz a aliança do povo com Deus. Ele, todo mundo agora vai subir em Deus. Ele foi um reformador, que chama, um dos reis reformadores. Ele e Ezequias, né, fizeram isso. Por isso eles foram homens bons, né, reis bons. Né? Lembra que aqui o rei, ele tinha um papel político, mas ele tinha um papel também religioso, né? Porque o povo fazia o que o rei fazia, né? Embora tivesse o sacerdote lá no templo para ajudar, mas o sacerdote, os reis estavam tudo corrompidos, né? E se ele fizesse, adorasse ao Senhor, o povo também adorava ele. Agora, se ele não adorasse, o povo também não adorava. Então ele tinha esse poder, né? Ele era meio que, digamos, entre aspas, um ministro nesse sentido, um ministro de Deus, um servo de Deus nesse sentido. Aí fala de outros reis também que foram ruins. Os últimos reis de Judá foi tudo rei ruim. E aqui a queda de Jerusalém. O rei era Zedequias, foi um rei também ruim. O Zedequias se rebela, é preso, né? Ele não quer pagar imposto, fica sabendo lá. Os seus filhos são mortos, os olhos vazados, né, dele. Os filhos dele é morto na frente dele. O povo fura os olhos dele. Aí invade logo tudo, queima o templo, derruba os muros de Jerusalém. E a causa é a mesma que foi, porque o povo não se arrependeu, porque o povo não escutou o profeta, né? E aí termina o livro de 2 Reis. Esse é o resumo do livro, né, com algumas contextualizações. E aqui eu fiz uma pergunta. E hoje está muito diferente dos tempos de Israel ou de Judá? Quantas e quantas vezes nós estamos idolatrando? A igreja está idolatrando. Não uma imagem de escultura, mas homens, coisas. Quantas e quantas vezes a igreja está introduzindo práticas que é superstição? Quantas e quantas vezes a igreja está usando a fé do povo, porque o povo é culpado. Porque se o povo lesse a Bíblia, ele não era enganado. Não é assim que a Bíblia fala? Meu povo é enganado por falta de conhecimento. Algumas versões traz isso. Então, não quer ler a Bíblia, não quer buscar a face de Deus, aí é enganado. Aí fica caindo nessas coisas. Quantas e quantas vezes acontece de falsos profetas estar trazendo revelação? Falso profeta no sentido de uma pessoa que não tem uma idoneidade, né, moral com Deus, né? O dom que Deus dá é irrevogável, mas ele é um falso profeta porque ele não cumpre a aliança que ele tem com Deus. Na frente, no culto, ele vai, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo dele lá, ele falou que conhecia um amigo, ou o cara foi pregar na igreja dele, ele contando testemunho, que ele todo errado, ele orava pelas pessoas e Deus curava e entregava a palavra profética, e ele começou até a ficar em choque com ele mesmo, né? Porque fazendo as cagadas que ele estava fazendo, desculpa a palavra, que ele estava fazendo, mas Deus operando, né? E quando foi de noite, que ele estava dormindo lá, ele disse que levanta para tomar água, um clarão atravessou a porta assim. Quando ele foi, aí um anjo pega e tira a espada assim, bota na garganta dele. E fala assim, ó, no dia do juízo nós vamos ver, nós vamos se ver. Aí virou as costas e foi embora. Quantas e quantas pessoas a gente não deve ter? Quantos e quantos livros aí o povo vem alertando sobre as feridas da igreja? O vaso que não quer ser moldado, o vaso que não deixa o Senhor moldar, quebrar ele, quem vai fazer, não quer se entregar. Esses pecados aqui de idolatria, o principal pecado lá é a idolatria, né, de Israel, é o principal, mas existem vários outros, né? Quantos e quantos pecados às vezes a gente está cultivando, nosso pecadinho de estimação, como o menino fala, nosso pecadinho gosto, né? Isso nos leva a ruim. O fato de Deus ainda estar operando não quer dizer que nós estamos em comunhão com Ele, né?
Quantas e quantas vezes na Bíblia aqui Deus opera sem haver fé? Né? Isso aqui também é para quem é religioso e para quem não tem, serve também no sentido. Se tiver fé, rapaz, tem que ter um propósito de Deus. Às vezes não precisa nem de fé. Quem foi que Deus curou? Quem foi que teve fé para Deus recurar? Lázaro teve fé para ressuscitar? Aquele cara lá que estava lá no tanque de Betesda, não sabia nem que era Jesus. E Jesus não curou ele. Aquela mulher que estava na sinagoga lá, que tinha a costa lá, ou era a mão ressecada, não lembro, não sei se era as costas, se era. Jesus só chamou ela não pediu cura não, ela não pediu nada, estava lá, quieta lá no canto dela. Jesus, vem cá, e cura ela, e os fariseus querem. Então, para Deus agir, Ele tem que ter o propósito dele, é o propósito dele, não é porque você é santo, não é por isso, não é porque é aquilo não, é o propósito dele. E hoje também acontece da questão, a história do cristianismo, fazendo um paralelo com toda a história de reis e toda a história para trás, o maior erro deles é a idolatria. Quando Roma matava os crentes lá, os verdadeiros cristãos lá no Coliseu, a espada, crucificado, e por aí vai, matava os leões para comer. Antes ela perseguia, o Império Romano perseguia os cristãos. Né? Depois, o imperador se converte, acho que em 313, e oficializa o cristianismo. Só que ele oficializou e o povo aderiu. Lembra que o império abrangia várias regiões. Aquela região ali toda era o Império Romano. Então dominava no tempo de Jesus e depois de Jesus. Olha o tanto de Deus estranho que tinha lá. O tanto de idolatria que tinha lá. O Império Romano dominou aquilo ali. Um dos motivos pelo qual Roma crucifica Jesus é que estava com medo de haver uma rebelião de Judá lá e dar problema para Roma. E eles vão lá, não, Jesus é o rei dos, tanto é que ele colocou, o rei dos judeus. Rei simbolizava guerra, né? No sentido que eu estava querendo dizer. Jesus morre. E o que acontece? Num primeiro momento, o cristão é perseguido, é morto. Num segundo momento, se ele não for cristão, ele é morto também. Se ele não for cristão, ele vai pagar mais imposto. E aí o que o povo fez? Ele começou a pegar aquelas figuras do Antigo Testamento, por exemplo, Paulo, aí transformou em São Paulo. Pegou João, transformou em São João. Só que se você for pegar a história, por exemplo, cada um desses santos que tem na igreja aí, ele tem um poder. Ele é atribuído a alguma coisa, sei lá, causa impossível, não sei o que, casamenteiro, é isso, todo. Olha, dentro do panteão grego e panteão romano, que vai ser o mesmo poder atribuído aos deuses estranhos dele. Só que agora a diferença é que eles pegaram figuras que estavam na Bíblia, no Novo Testamento. Lembra que aí já tinha alguns manuscritos. E aí, como estava na Bíblia, não era errado. O povo não tinha conhecimento, conhecia só a letra, não tinha a revelação de Deus, e aí idolatrava do mesmo jeito. E isso vem perpetuando todo o tempo. Só que agora mudou. Em vez de ser Baal, Astarote e Asmodeus, é Paulo, é Pedro, é João, é Maria, é isso, é aquilo. Mas a história, e isso, gente, é estudado, é na escola. Isso é estudado no segundo grau. Isso aqui não é coisa teológica, não. Isso aqui qualquer estudante do segundo grau, quando vai estudar Roma, o Império Romano, né, porque Roma saiu o direito, a democracia, né, quando estuda a primeira Grécia, depois Roma. E eles trazem isso tudo. A história secular traz isso. Né? Mas é o mesmo erro. E para nós, tem a nossa idolatria, né? Que é diferente dessa, mas é a mesma idolatria que leva para o inferno do mesmo jeito. E aí, com isso aí, se não tiver pergunta, né? E aí, se não tiver pergunta, que Deus abençoe você aí que acompanhou pela internet,
Que isso seja uma palavra que venha estar no seu coração e que peça a Deus para que Ele possa te guiar por toda a verdade.